E abrimos, claro, esta edição do Jornal Jovem Pan com a notícia do dia, o indiciamento de Jair Bolsonaro e outros 36 integrantes no inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado no Brasil em 2022. Direto então para a capital federal, repórter Janaína Camelo chegando com todas as informações. Quem são os indiciados e o ex-presidente, Janaína, já se manifestou? Boa noite para você, bem-vindo e bom trabalho. Muito boa noite, Tiago, boa noite a todos. Pois é, essas investigações aí da Polícia Federal, que deram origem a esse inquérito que foi concluído, agora entregue aqui para o ministro Alexandre de Moraes, apontam a existência de uma organização criminosa que teria atuado de forma coordenada em 2022 para manter no poder o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, como você disse, foi indiciado o ex-presidente Bolsonaro e outras 36 pessoas. É um inquérito com mais de 300 páginas, Tiago, que reúne investigações dos últimos 2 anos sobre a atuação dessa suposta organização criminosa, por meio de provas que foram obtidas em quebras de sigilo telemático, telefone, bancário, fiscal, busca e apreensão, as informações da delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Então, foram incluídas nessas investigações, por exemplo, as minutas de golpe encontradas na casa de Anderson Gomes, de Anderson Torres, que foi ministro do Bolsonaro da Justiça, no celular de Mauro Cid também. Aquela reunião do dia 5 de julho de 2022 entre Bolsonaro e aliados, onde foi tratado ali, teria sido tratado, onde Bolsonaro disse que era preciso fazer alguma coisa antes que as eleições acabassem aí dando a vitória ao presidente Lula. E também está incluído aí nesse relatório essa recente operação da última terça-feira, que foi deflagrada e prendeu 5 militares acusados de planejar o assassinato de Lula, de Alckmin, para impedir a posse deles em 2022 e do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Então, muitos desses 37 indiciados faziam parte do governo de Jair Bolsonaro. Tiago, eu vou citar alguns nomes aqui, por exemplo, Walter Braga Neto, que foi ministro da Casa Civil, da Defesa de Bolsonaro, também se candidatou à vice-presidência da República junto com o ex-presidente. O general Augusto Heleno, que foi ministro do Gabinete de Segurança Institucional durante todo o governo de Jair Bolsonaro. Anderson Torres, Alexandre Ramagem, que foi diretor da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, hoje é deputado federal, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Felipe Martins, ex-assessor da Presidência da República para Assuntos Internacionais, Tércio Arnaldi. Tércio, ele é um assessor muito próximo de Bolsonaro, é assessor de Bolsonaro desde antes de Bolsonaro se tornar presidente da República, e ele, segundo as acusações aí da Polícia Federal, integrava o chamado Gabinete do Ódio. Também o Marcelo Câmara, que foi ex-assessor também especial do Bolsonaro na presidência da República, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, além também, Tiago, de 4 dos 5 militares que foram presos na última terça-feira, incluindo o general Mário Fernandes, que foi ministro substituto da Secretaria-Geral durante 2 anos do governo de Jair Bolsonaro, do qual ali foi no celular dele que foi encontrado aquele planejamento de matar autoridades públicas, né? Inclusive que ele imprimiu no próprio Palácio do Planalto. Então, de acordo com essas investigações aí da Polícia Federal, a suposta organização criminosa, Tiago, se dividia em tarefas nessa tentativa de golpe de Estado. E aí foram identificados os seguintes grupos aí: um núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral, um núcleo responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado, um núcleo jurídico, um núcleo operacional de apoio às ações golpistas, um núcleo de inteligência paralela e um núcleo operacional para cumprimento de medidas coercitivas. Todos, Tiago, foram indiciados pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. O ministro Alexandre de Moraes recebeu, então, esse relatório hoje, quinta-feira. Ele vai analisar esse relatório que está sob sigilo e, depois dessa análise dele, ele vai encaminhar para o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que então terá ali um prazo para decidir se vai denunciar ao STF essas 37 pessoas indiciadas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tiago. Ainda você falou sobre Mauro Cid, né? Antes de falar sobre Mauro Cid, o ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestou... Eu perdi meu retorno, Tiago, se você estiver falando comigo. Perdão.
Bom, então daqui a pouquinho a gente vai retomar o contato com a Janaína Camelo, saber também como é que foi a fala do ex-presidente Jair Bolsonaro, se ele se manifestou e também esse novo depoimento de Mauro Cid, que foi dessa vez ao STF. Vou chamar antes os nossos comentaristas, daqui a pouco a gente volta com a Janaína. Chegando aqui, Dora Kramer e Cristiano Vilela. Oi, Dora, boa noite para você, bem-vinda. Bom, agora o indiciamento, né? A gente vem falando sobre essas informações nos últimos dias, desde a ação da Polícia Federal, a operação da PF, o que isso amplia ainda mais essa situação e essas investigações. Dora, bom trabalho. Boa noite, Tiago, boa noite, Vilela, boa noite a todos. Agrava muito a situação, por óbvio, né? Porque esse indiciamento do ex-presidente e mais figuras importantes do governo dele e do partido dele. Isso é um baque nos planos políticos. Eu vou falar, eu sei que o Vilela vai falar da questão jurídica, eu vou falar mais da política. Isso é um baque, não só nos planos do ex-presidente, como também na direita, de um modo geral. Por quê? Esse não é um indiciamento como foram os outros dois que implicaram o ex-presidente, que é no caso das joias sauditas e dos cartões de vacina, da falsificação dos cartões de vacina. É um indiciamento, é um caso que fala de atentado à democracia. E veja, políticos vivem de votos. Votos só ocorrem em eleições. Eleições livres só ocorrem em ambientes, em países democráticos. Portanto, políticos não ficam confortáveis quando se aproximam desse tipo, pelo menos a maioria deles não fica confortável quando se aproximam desse tipo de assunto. Então, a gente tem hoje, na política, dois tipos de reação. Um, digamos assim, oficial, na frente dos microfones, que é defendendo o ex-presidente, dizendo que ele ainda é, sim, uma opção preferencial para 26, alegando perseguição política, desqualificando o ministro Alexandre de Moraes. A outra, nos bastidores, e essa que eu dou mais valor, é de apreensão. É uma sensação de que pelo andar da carruagem, ou melhor, a depender do andar da carruagem, a direita vai precisar mudar seus planos para a eleição de 2026. Ô Vilela, eu já volto com você, porque a Janaína Camelo retorna aqui ao Jornal Jovem Pan. Janaína, o ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestou, o que ele disse em relação ao indiciamento? Sim, se manifestou, Tiago, nas redes sociais. Ele escreveu o seguinte, ele disse que o ministro Alexandre de Moraes conduz o inquérito aí, ajusta depoimentos, prende sem denúncia, faz, nas palavras dele, pesca probatória e tem uma assessoria bastante criativa, faz tudo o que não diz a lei. Foi o que o presidente disse. Ele continua também nessa declaração dizendo o seguinte, tem que ver o que tem nesse indiciamento da PF. Vou esperar o advogado, e isso obviamente vai para a Procuradoria-Geral da República, é na PGR que começa a luta. Não posso esperar nada de uma equipe que usa criatividade para me denunciar. Foram as palavras do ex-presidente Jair Bolsonaro, Tiago. E sobre Mauro Cid, dessa vez o depoimento ao STF, como é que fica a delação premiada dele, do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro? Janaína. Pois é, ainda teve isso, né, Tiago, hoje aqui, o Mauro Cid, ex-ajudante de Jair Bolsonaro, passou por uma audiência aqui conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes com relação à delação premiada dele, porque o ministro Alexandre de Moraes, ele tinha recebido da Polícia Federal um pedido para que ele avaliasse a delação premiada de Mauro Cid, se poderia manter ou anular essa delação, porque para a Polícia Federal, Mauro Cid omitiu informações importantes ao apagar aquelas mensagens no celular dele, que depois foram recuperadas pela polícia, mensagens que deram origem à investigação que descobriu o plano para assassinar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Então, essa audiência aqui hoje começou às 2h da tarde, pontualmente, durou 3 horas. E depois que terminou essa audiência, Mauro Cid, ele saiu daqui direto para casa. Tiago, porque o ministro Alexandre de Moraes, ele entendeu que a delação premiada pode sim permanecer. Porque caso ela fosse anulada, Mauro Cid poderia ter saído daqui até preso.
né? Porque ele perderia ali os benefícios da delação premiada. Moraes, no entendimento dele nessa audiência, ele entendeu que o Mauro Cid, ele esclareceu todas essas omissões e contradições que foram apontadas pela Polícia Federal. E aí, quem falou sobre isso foi o advogado de Mauro Cid. Logo depois que terminou a audiência, o advogado ele desceu para a garagem do STF, onde toda a imprensa estava ali esperando por ele. E aí ele estava acompanhado do advogado dele, César Bittencourt, e o advogado falou com os jornalistas rapidamente. Tiago, a gente vai ouvir o que ele disse agora. Ficou, me deu a satisfação, complementação, repetindo as mesmas coisas que ele disse. Chegou a falar sobre outros nomes? Não, só. Sobre o plano de assassinato? Não, foi uma audiência. Audiência normal, que é o rito. Sobre o plano de assassinato, doutor? Isso não tem nada a ver. Segundo o advogado, Mauro Cid, nessa audiência, não teria citado mais nomes do que ele já tinha citado anteriormente em outros depoimentos. Mas, Tiago, fontes ali que estavam presentes na audiência, ligados àqueles que estavam presentes na audiência, dizem que Mauro Cid falou bastante sim. Ele disse, por exemplo, que Walter Braga Neto tinha conhecimento desse planejamento que foi descoberto nessa operação deflagrada na última terça-feira. Tiago. As informações de Brasília, você ainda volta aqui no Jornal Jovem Pan com mais repercussões sobre esse assunto, aqui no Jornal Jovem Pan. Até já, Janaína. Agora, Cristiano Vilela. Vilela, boa noite para você, bem-vindo. Bom, tentando fazer um teste de adivinhação, vamos dizer assim, né? Porque você tem a decisão hoje de indiciamento dessas pessoas e agora, dependendo do andamento, a PGR pode dar sequência a todo esse processo. De que forma é possível esperar? São provas robustas? De que maneira o judiciário deve se comportar a partir de agora, daqui para frente? Vilela, bem-vindo. Olha, Tiago, uma ótima noite a você, a Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Nós tivemos o primeiro passo, que é o indiciamento por parte da Polícia Federal. E agora, quem irá apreciar, se deter sobre esses elementos do relatório feito pela polícia é justamente a Procuradoria-Geral da República, que poderá, com base na sua análise, ou requerer que seja refeito o relatório, querer algum outro elemento que venha a justificar a apresentação de uma denúncia, ou então, por si só, entendendo muito adequado, poderá entrar com essa denúncia e aí sim, caberá ao Supremo Tribunal Federal analisar se o processo deverá seguir adiante ou não seguir adiante. É um processo longo, é um número bastante significativo de indiciados, então não é algo do dia para a noite, é algo que vai demorar. O lado bom, talvez, para os indiciados é que, pelo menos, essa parte de investigação, ela cessa por aqui. Enquanto você tem um inquérito aberto, muita coisa pode rolar. Agora, pronto, ela cessa por aqui e aí, com isso, caso o processo avance, eles terão a possibilidade de fazer a sua defesa já tendo um escopo definido e não aí com a possibilidade de novos elementos surgirem. Bom, Dora, a Janaína trouxe a manifestação do ex-presidente Jair Bolsonaro e também tivemos hoje esse depoimento de Mauro Cid e a manutenção da delação premiada dele. Pois é, ele, pelo que a gente sabe, ele se deu bem, né, ali nesse depoimento, porque as medidas cautelares foram mantidas, mas foi revogado um pedido de prisão preventiva feito pelo procurador Paulo Gonet, que estava no depoimento, e também mantido os benefícios da delação premiada, que isso indica, obviamente, que ele não só resolveu aqueles problemas das omissões e contradições apontadas anteriormente pela Polícia Federal, como provavelmente deu novas informações. Já circula, como trouxe a Janaína, que ele citou o general Braga Neto. A dúvida é quem mais ele citou, que informações relevantes mais a polícia pode querer para corrigir isso e aquilo, enfim, não sei. Eu sei que, do mesmo jeito que o Mauro Cid se saiu bem, outras pessoas que porventura tenham sido citadas não saíram-se tão bem desse depoimento.
Ô Vilela, obviamente que o ex-presidente Jair Bolsonaro reclamou do ministro Alexandre de Moraes, mas desde ontem, pelo menos, a gente tem a informação de que o próprio ministro do Supremo cita o próprio 44 vezes porque ele também estava envolvido. Enfim, ele é citado nessa possibilidade de ter sido assassinado ou ser alvo de uma ação dessas pessoas. Daqui para frente, ele deve continuar acompanhando essa investigação, investigando isso, ou ele deveria se considerar suspeito? Olha, numa situação como essa, Tiago, a gente tem que analisar, especialmente agora que a investigação já acabou, vamos dizer assim, e produziu um relatório da Polícia Federal, o mais adequado é poder analisar o que consta desse relatório, até para poder analisar qualquer outra medida futura, especialmente no âmbito do processo, que surgirá a partir da denúncia por parte da Procuradoria-Geral da República ou não. Nesse momento, quem falou nos autos, vamos assim dizer, foi justamente a Polícia Federal e não o Supremo Tribunal Federal. Então, nesse momento, o foco da investigação ele é a Polícia Federal e aí sim, num segundo momento, é que eventualmente, com base nesses elementos, pode-se analisar esse fato ou eventualmente qualquer outro elemento que possa mudar o rumo do processo penal que eventualmente surgirá.